E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Planejar ou deixar rolar? Essa é a primeira pergunta que faço para todos os nossos convidados. A resposta em 99% das vezes é deixar rolar, mas não dessa vez. Thaís contará ao longo desse episódio como efetivamente planejou e estruturou a sua carreira. De Salvador para São Paulo, da USP para Columbia University, de uma Big Law para uma multinacional. Thaís fala dos seus 15 anos de Pinheiro Neto, da decisão de deixar um escritório para mergulhar no corporativo, dos desafios que encontrou em um ambiente regulado e por ser responsável pela demanda na América Latina e por ser um exemplo, que ela é, para o seu time. Thaís fala sobre erros e acertos, conta histórias, fala de futuro e traz insights de quem já viu e viveu muita coisa. Thaís é um exemplo, inspiração, transparência e planejamento. Aproveitem. Thaís é formada em Direito pela USP, possui uma pós-graduação pelo INSPER e um LLM pela Columbia University. Começou sua carreira no Pinheiro Neto Advogados, onde ficou por 15 anos, até aceitar o convite da Stripe, onde é head de regulatório para a América Latina. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Thaís, seja muito bem-vinda ao Direito de Resposta, episódio 79. Muito obrigado, é um prazer te receber aqui. Vai ser muito legal poder ajudar a contar a sua história, que é uma história rica de escritório, de empresa. E não vou trazer muitos detalhes aí para não passar a carroça na frente dos bois, mas muito obrigado, prazer te receber. Prazer é todo meu, muito bacana estar aqui com você, Renato. Muito bem, aqui no Direito de Resposta a gente tem sempre a primeira pergunta clássica, que a gente fala de planejamento de carreira. E você tem uma carreira, Thaís, super sólida, com passagem por escritório e por empresa. Essa carreira, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? Nossa, Renato, foi bastante planejada. Eu sou uma daquelas raridades. Muito cedo, lá pelos 14 anos, eu já sabia que eu queria fazer direito e tracei uma rota que eu queria seguir. Eu acho que eu fui muito influenciada pelo ambiente em que eu cresci. Minha família sempre valorizou muito a educação. Cresci num ambiente de muita leitura. A gente estudou em colégio americano, né? Porque minha mãe queria que a gente estivesse preparado para o mundo, para fazer o que a gente quisesse, morar onde a gente quisesse morar. E meus avós sempre foram minha grande inspiração, seguiram carreira acadêmica lá na Bahia e sempre me estimularam muito a estudar, a ser focada, disciplinada, determinada. Minha avó, que hoje está com 100 anos, ela foi meu primeiro grande exemplo feminino. Eu brinco que ela é a minha Ruth Ginsburg, né? Você imagina que lá no Nordeste, naquele tempo, ela fez doutorado junto com meu avô, construiu uma carreira linda na faculdade e duas coisas que ela repetia para mim desde cedo no meu ouvido me marcaram muito. A primeira é que ela tinha o grande sonho de ver uma das duas netas, mulheres, formadas em Direito no Largo de São Francisco. Ela falava isso desde que eu era pequena. E a segunda, ela repetia, eu sempre dei muita risada, ela falava assim: sempre trabalhe muito, seja independente, porque é um vexame uma mulher depender de um homem para comprar suas calcinhas. Isso é sua avó de 100 anos, hein? É Minha isso? avó de 100 anos. Olha só, que precursor, hein? Eu acho que ali ela plantava a sementinha na minha cabeça, né? Que legal. Com 18 anos eu mudei para São Paulo, já sabendo que eu ia fazer Direito na USP. Eu me lembro do dia que saiu o resultado do vestibular. Foi uma memória tão gostosa, uma sensação tão boa de dever cumprido, que eu lembro até hoje do momento. Assim, foi meu irmão que viu o resultado primeiro, às 5 horas da manhã. Eu estava dormindo e ele me acordou aos berros, me deu um abraço, foi, eu acho, o abraço mais gostoso que ele já me deu na vida. E a gente gritava, acho que a gente acordou a vizinhança inteira. Então, de fato, eu já sabia que era aquilo, eu já tinha aquela certeza e acho que muito influenciada, né? Mas peraí, vamos parar só porque eu quero saber o seguinte. Como é que foi contar pra vovó que você tinha passado no Largo de São Francisco? Foi a melhor coisa do mundo, ligar pra ela. Eu lembro que naquele dia meus avós foram almoçar com a gente em casa. Foi muito gostoso, assim, ver o olhar dela de
de orgulho, sabe? Foi uma delícia. E quando eu comecei na faculdade, eu já estava muito feliz e realizada, mas eu tinha aquela sensação de que aquilo ali era só o começo, né? Que eu ia ter que ralar muito. Não era só passar no vestibular e entrar na faculdade, era muita ralação aí pela frente. Quando chegou no final do meu primeiro ano, um primo muito querido, que é advogado, virou para mim e falou assim, tá na hora de você começar a estagiar. E eu falei, nossa, mas até final do primeiro ano já? E aí, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Na minha cabeça, ou eu estudava, ou trabalhava, enfim. E ele me convenceu a mandar o currículo. E eu só mandei o currículo para o Pinheiro Neto, né? Falando, eu sou muito nova, tá muito no começo, eu vou tentar o Pinheiro Neto, se não der certo, mais pra frente eu tento de novo. Não preciso começar agora, né? Mal sabia eu que 2 meses depois, alguns meses depois, eu começava meu estágio lá no Pinheiro Neto. Então, eu te digo que, assim, tudo já estava muito planejado, muito desenhado na minha cabeça. E quando eu entrei no escritório, eu queria sugar informação, né? Eu queria aprender. A gente falava que o Pinheiro Neto era um navio-escola, né? O doutor Pinheiro falava isso, navio-escola. E eu queria aprender tudo que eu pudesse aprender. Então, sim, foi tudo muito planejado, muito suado, muito conquistado. E eu acho que muito estimulado pela família. Foi, enfim, um processo muito bem estabelecido na minha cabeça. Poxa, que bacana, Thaís. Olha, se eu me recordo, a gente está no episódio 79, eu acho que esse é o terceiro planejado, que dá menos de 4%, assim. As pessoas, de fato, elas não planejam, elas planejam a conta-gotas. Isso acontece. Agora, esse planejamento, já sei o que eu quero e como eu vou fazer, é incomum, né? Então, muito bacana ouvir a tua trajetória, enfim, como tudo foi sendo conquistado, né? A sua avó, né? Que visão, né? 100 anos e a gente tá falando, sei lá, de 15, 20 anos atrás, né? Como ela enxergava já a sociedade, muito bacana, a gente também vai falar sobre isso. E dali você trilhou, de fato, a sua trajetória. O Largo de São Francisco foi, de fato, o primeiro passo. E Thaís, antes de adentrar na tua carreira, falar um pouquinho de Pinheiro Neto e também da Stripe, vamos falar um pouquinho da tua trajetória acadêmica, ela é sólida e eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouquinho. Você tem uma formação bastante forte, né? Além do Largo de São Francisco, você fez uma pós-graduação no INSPER e um LLM na Columbia University. Normalmente, a gente entrevista muita gente que fez LLM aqui, a turma vai cedo, vai com 4, 5 anos de formado. Você optou por ir com 8, né? Isso me chamou a atenção. Primeiro, por que você optou por ir com 8 anos de formada? E segundo, você entende que existe um timing correto para fazer o LLM? E para fechar, o quanto que a realização desse mestrado ajudou no desenvolvimento da sua trajetória profissional e, posteriormente, até, que a gente vai falar bastante, na mudança para o ambiente corporativo? É um ótimo ponto. E isso foi algo muito particular na minha trajetória, mas que, honestamente, acabou sendo a melhor coisa que aconteceu. Eu entrei no Pinheiro Neto em um time de direito bancário. A sócia do time era uma advogada muito experiente, muito fera, a Irene Dias. E aqui uma curiosidade, né? Quando eu entrei no time, só tinha mulher. Para você ver que desde cedo eu estava rodeada de mulheres advogadas brilhantes. Acontece que a Irene, ela se aposentou logo depois da minha formatura. O time dela acabou sendo dissolvido e aí eu passei a trabalhar com outro sócio para fazer mercado de capitais, né, com foco em real estate. Então eram operações de CRI, de FI, né, aquela sopa de letrinhas. E aí foi uma época muito, muito bacana para mim. Eu já tinha adquirido algum conhecimento de direito bancário e agora eu ampliava meu repertório em mercado de capitais. Eu achava que aquela base ia ser muito importante para mim, para me tornar uma advogada mais completa. E eu não queria interromper aquele processo de aprendizado. E aí, em determinado momento, acho que uns 3, 4 anos depois, eu achei que tinha chegado a hora de eu voltar para o direito bancário puro, né? Você vê que eu sempre fui muito planejada. Então, na minha cabeça era aquele momento, e aí eu fui trabalhar com o Bruno Baldutini, né? Um grande mestre, muito querido, alguém muito, muito importante na minha carreira, sem dúvida. Então, para você ver, eu tive 3 fases bem definidas, bem distintas dentro do Pinheiro Neto. Eu digo que eu tive 3 empregos dentro do Pinheiro Neto, né? Eu achava que era muito importante eu completar cada uma das fases. Se eu fizesse só 1 ano de mercado de capitais e fosse para o exterior, eu não ia ter feito a experiência completa. Eu achava que eu tinha que ter uma experiência de 3 anos naquilo dali para depois pensar na próxima etapa. Então foi isso que eu fiz. Mesmo depois de ter mudado para o time do Bruno, eu fiquei acho que uns 3 anos ainda, 4 anos, trabalhando de novo com direito bancário puro até decidir fazer o LLM. Então eu rodei, eu fiz câmbio, regulatório, M&A de banco, mercado de capitais de banco, eu fiz tudo de banking e aí eu me senti muito pronta, muito preparada para a próxima fase, né? E aí sim veio o momento do LLM,
que eu achava que, enfim, ali eu já estava com a base bem feita, segura do que eu tinha aprendido até aquele momento. E, de fato, eu acho que o LLM eu tirei de letra. Eu sabia o que eu queria daquela experiência, tanto no aspecto acadêmico, quanto no aspecto de networking, que também é muito importante, né? É uma experiência em que você conhece gente do mundo inteiro. Eu, já mais madura, tinha essa visão, né, de que aquele passo era importante para conhecer gente de tudo que é lugar do mundo, que trabalhasse em escritórios globais. Então, mais madura, eu acho que eu aproveitei mais. Eu acho que o mestrado no exterior abre a cabeça, amplia seus horizontes, faz com que você conheça culturas diferentes. Tudo faz mais sentido quando você vai bem preparada. Eu fui para estudar Banking Regulation desde 2008, com a crise financeira internacional. Eu tinha essa vontade muito grande de entender a origem do problema lá nos Estados Unidos. Então, para mim foi rico. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer. E como aquilo foi bom para mim, hoje em dia que eu estou na Stripe, uma empresa global, eu vejo quão rica foi aquela experiência, né? Eu tive acesso à informação assim, de primeira qualidade e pude entender aspectos regulatórios globais. Você traz um ponto que é muito importante, que é até um dos fatores que me leva também a defender que tanto o LLM quanto o MBA você tem que fazer depois de alguns anos de formado, que é a maturidade. Você já ter a experiência, a vivência, já ter trocado muito para poder chegar lá madura ou maduro o suficiente para poder absorver o máximo possível. Qual que é o ponto aqui? O que acontece? Pois quando você está com 8 anos de formada, né, você em teoria já é uma advogada sênior, enfim, está flertando ali talvez com 32, 33 anos, muito provavelmente, né, na maioria dos casos já tem uma família, então fica muito mais difícil ir. Talvez por isso a turma vá um pouquinho mais cedo. Mas eu compactuo com a tua visão. Se você tiver essa disponibilidade, se você puder, muito melhor. Aliás, é o melhor dos mundos, tanto que você aproveitou da melhor maneira possível em todos os aspectos. Técnica, cultural, de networking, de experiência mesmo, né? Então, muito bacana ouvir isso. Me chama a atenção outro ponto que você também fez diferente, né? E eu quero ouvir o porquê. Normalmente, a turma que vai fazer LLM depois acaba engatando um estágio num escritório americano, londrino, enfim, depende de onde a turma vai fazer o LLM. E você fez antes, né? Antes de começar o LLM, você trabalhou por 6 meses no Simpson Thacher. Então eu queria entender o porquê que você inverteu e começou lá, como foi essa experiência, a vivência, por que você escolheu esse escritório? E voltando por Pinheiro Neto, o que você trouxe de novo, que você aprendeu nesses dias ou nesses meses que você ficou no escritório? Olha, foi por acaso que eu fiz invertido. Eu já estava aplicando para o LLM, isso já estava super bem encaminhado, os resultados já estavam saindo, inclusive, e aí surgiu a oportunidade de ir para o Simpson Thacher. Eu lembro até hoje do José Luiz Homem de Mello, que era também sócio lá do Pinheiro Neto, entrando na minha sala para perguntar o que eu achava de trabalhar antes do LLM. E eu agarrei a oportunidade, né? Quando uma oportunidade quica aqui, a gente agarra. Acho que, de novo, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Olha que interessante. Eu fui em 2013, 2014, que foi justamente quando o Brasil entra numa crise econômica. A partir daquele momento, se tornou, por um tempo, bastante difícil para os advogados brasileiros conseguirem uma vaga no escritório lá em Nova York. Então, para mim, foi assim, uma chance de ouro. Muitos colegas meus de LLM não conseguiram essa oportunidade. Eu, enfim, vejo hoje como mais um acaso divino de que, enfim, aquela vaga surgiu, veio até mim e eu falei, não, eu já faço a experiência de trabalhar lá no escritório e depois eu faço o LLM. E foi assim, e aí, engraçado, antes de eu ir, o resultado de Colômbia já tinha saído, então eu falei, ótimo, vai ser tudo em Nova York, porque é Colômbia que eu quero, eu vou ficar lá. Então, foi uma experiência sensacional. Foi muito interessante. Eu fiquei trabalhando no mercado de capitais, no Simpson Thacher, para você ver, né? Então, eu pude usar a experiência que eu já tinha em mercado de capitais lá fora. E, de novo, é uma oportunidade muito rica para você fazer networking. Vale muito a pena. Eu sei que foi uma ocasião do destino, uma oportunidade. Mas você acha que fazer o estágio antes do LLM contribui? Ou, idealmente, melhor fazer o estágio depois? Olha, eu não senti falta do LLM na hora que eu fui trabalhar. Eu acho que os dois modelos funcionam bem. Acho que vale a pena ter as duas experiências. São experiências bem distintas, mas eu não achei que fez muita diferença. Eu consegui, como eu já tinha experiência de mercado de capitais, eu consegui me virar muito bem. E eu acho que assim, o fato de que eu
tive um treinamento num escritório internacional como o Piero Neto, né, que atende muito cliente internacional, fez com que eu pudesse deslanchar e trabalhar tranquilamente. Eu não tive dificuldade. Que bacana. E é importante, porque eu acho que assim, na medida do possível, o melhor é que você tenha as duas experiências, porque elas são complementares. E é aquela famosa frase que a gente aprendeu na escola, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, acho que é um pouco disso. Aí você voltou para o Brasil, voltou para o Pinheiro Neto. E agora sim, adentrando um pouquinho na tua carreira, você iniciou lá, como você bem comentou, como estagiária, teve 3 grandes fases, enfim, foi colhendo promoção atrás de promoção. Olhando para trás agora, Thaís, o que você acha que contribuiu para essas sucessivas promoções? Eu acho que eu tive muita sorte na minha carreira lá no Piero Neto. E eu digo sorte porque foi algo divino. Eu poder começar a minha carreira como advogada do calibre da Irene Dias, né? Muito sênior, com muito conhecimento. E ela me deu uma noção de disciplina que eu carrego até hoje na profissão. Ela me ensinou a ser detalhista, a ir fundo para compreender algo, jamais ser superficial. E, de novo, eu caí no time dela, sendo que ela era uma sócia que já estava, assim, na reta final da carreira, extremamente experiente, né? Meio que por acaso, porque eu achava, né? Eu era primeiro-anista, eu achava que eu podia gostar daquilo dali. Então, foi realmente muita sorte. No momento seguinte, o meu segundo chefe, também muito inteligente, muito ético, muito correto, gostava de revisar as coisas na vírgula. E eu aprendi muito, tanto com um quanto com o outro, a ser profunda. Eu acho que uma advogada profunda faz toda a diferença. Depois migrei para o Bruno Baldocchini, para o time dele. É um monstro. É um monstro do direito. Eu digo que ele é Midas, o que ele toca vira ouro. E, de fato, o Bruno me deu uma visão que os outros dois não tinham dado ainda, de business. O Bruno é extremamente business-oriented. Então, eu tive esse melhor dos mundos, né? Eu pude aprender a ser profunda como advogada, mas, ao mesmo tempo, ter essa visão de business, que eu acho que, hoje em dia, um advogado tem que ter. Não adianta você fazer o memorando, a legal opinion mais rebuscada e cheia de teorias. Não é isso. Você tem que pensar no business, você tem que pensar o que o cliente precisa. Então, de fato, acho que assim, eu fui com muito foco, muita disciplina, muita determinação, crescendo, mas tive esses mestres incríveis. Então, as promoções vieram como consequência de tudo que eu estava aprendendo, de tudo que eu estava me dedicando. Eu acho que, de novo, é trabalho duro, que vai gerar mais trabalho, e isso, enfim, você vai crescendo na carreira, né? É natural que venham promoções, que venham oportunidades, como ir trabalhar no Simpson Thacher lá em Nova York, poder fazer um LLM. Então, assim, é trabalho duro que gera boas oportunidades. É isso, mergulhar de cabeça, e mais do que isso, Thaís, é estar aberto às oportunidades. A gente nunca sabe quando ela vai surgir, mas a gente tem que estar pronto, preparado para tal, né? É uma das várias coisas que eu tive a oportunidade de aprender aqui, entrevistando tanta gente bacana e boa. E você acabou trilhando uma carreira no Pinheiro Neto, né? Assim como inúmeros outros profissionais que começam lá no, entre aspas, no berçário do Pinheiro Neto, são efetivados, enfim, vira júnior, pleno, sênior, até chegar à sociedade. Você chegou até a posição de sênior. Antes de se tornar sócia, você acabou migrando para o ambiente corporativo. E aí vem a grande pergunta, isso também foi planejado? E mais do que isso, como é que foi o dia seguinte? Saiu do Pinheiro Neto, acordou, estava fora. Como é que foi esse sentimento? Como foi essa mudança ou essa virada de chave? Olha, quando eu terminei meu LLM, eu comecei a sentir algo diferente. Eu passei, assim, os últimos meses lá em Nova York não querendo voltar para o Brasil, mas eu voltei, porque eu tinha um compromisso com o escritório, enfim, eu tinha que voltar. Mas eu fiquei muito reflexiva, né? Como eu já era advogada sênior, eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão importante para minha carreira. No Pinheiro Neto, eu tinha 2 opções: seguir a carreira de consultora ou tentar a sociedade. E eu lembro que eu conversei lá em casa, né, sobre as minhas opções, e aí minha mãe virou para mim e falou assim: você nunca vai ser feliz como consultora. E eu sabia que eu estava certa, mas eu também sentia que eu não seria feliz como sócia. A gente lá no Pinheiro Neto tem festa anual de escritório, né? E sempre nessas festas se comemoram alguns milestones das pessoas que trabalham lá. Então, sei lá, 25 anos de carreira, 30 anos de carreira, 35 anos de carreira. E eu sentia um verdadeiro terror nessas festas quando eu ouvia 30, 35, que eu falava assim: eu não quero passar o resto da minha vida com a mesma rotina, fazendo a mesma coisa. Eu queria uma mudança. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu queria uma mudança.
Então, naquela época, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, o Banco Central já tinha publicado as novas regras para fintechs, instituições de pagamento, e a gente estava vivendo uma nova realidade no mundo regulatório, né? As fintechs estavam bombando, enfim, muita coisa nova acontecendo. E eu me apaixonei por aquele mundo vibrante, dinâmico, criativo. Antes a gente só atendia banco, a gente passou a atender banco, mas também instituição de pagamento, as fintechs. Então, foi assim, abriu-se um mundo para mim. E a Stripe era cliente. Enfim, durante esse processo, a Stripe me fez uma proposta, né, para liderar o regulatório para a América Latina. Eu lembro que eu viajei para São Francisco, porque eles queriam me conhecer pessoalmente. E aí, quando eu pisei na empresa, eu senti uma coisa diferente. Foi um match mesmo, foi engraçado, assim. Eu sabia que era aquilo que eu queria. Quando eu voltei da viagem, eu fui conversar com o Bruno. Foi uma conversa difícil, sem dúvida, né? Depois de 15 anos. Mas eu acho que ele entendeu o que eu estava sentindo. É um verdadeiro chamado da natureza, eu digo, né? Porque cada um tem um caminho para seguir. Eu acho que a gente tem que pensar no que vai trazer realização profissional. E aquela foi minha virada, né? Foi um momento muito importante para mim, sair do escritório. Eu acho que no escritório eu conheci mestres, melhores amigos, uma rede de apoio, aprendi muito, mas eu sabia que era outro caminho para mim. Eu não tinha vontade mais de ficar. E foi algo assim tão certo para mim que eu não tive a ressaca do dia seguinte. Eu acordei assim muito feliz, com muita determinação, sabe, muita força, e virei aquela página da minha vida com uma nota muito positiva, sabe, de uma sensação de dever cumprido e pronta para uma nova etapa. Isso é muito legal, porque, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, não foi uma coisa que você planejou lá atrás. Mas por todo o contexto da sua carreira, e você teve, entre aspas, um respiro, isso é muito legal no LLM, porque você, enfim, sai um pouco do dia a dia do escritório, ainda que você esteja vinculada, e aí você começa a pensar em outras coisas, né? Sobra um pouco mais de tempo para pensar em outras coisas, né? E muitas vezes a pessoa, ela tem a certeza que é ali, ela quer continuar, ou que não, que ela quer mudar, né? E você teve esse sentimento. E foi uma coisa tão clara e tão nítida para você, que você fez esse movimento sem dor, né? Claro, é normal uma conversa difícil, 15 anos na mesma estrutura, com a mesma rotina, trabalhando com as mesmas pessoas, né? Mas foi uma coisa que foi tão normal e natural para você que você não sentiu a dor do dia seguinte. E aí vem uma pergunta, porque quando as pessoas me procuram aqui na Sapiro, que estão no escritório e querem fazer um movimento para a empresa, o primeiro conselho que eu dou, eu falo, você já conversou com os clientes do escritório? Porque assim, é o melhor dos mundos, você já conhece o cliente, pro escritório é muito bom, porque vai ter uma pessoa conhecida lá dentro, então, pro cliente também, então é bom para todo mundo. Já tentou? E às vezes as pessoas ficam um pouco receosas. Como foi para você? Você procurou a Stripe te procurou, como é que foi a dinâmica? A Stripe era cliente, e aí eles me perguntaram se eu tinha interesse nessa vaga, que eles iam abrir essa vaga. E aí eu conversei com algumas pessoas na Stripe, e aí eles falaram, a gente gostou muito de você, a gente gosta muito de você, e a gente quer que você venha aqui em São Francisco para conversar. Então, foi assim que aconteceu, foi engraçado, né? Eu já sentia que era esse movimento, porque eu estava apaixonada por trabalhar com as fintechs, é muita criatividade, é um ambiente dinâmico, eu já gostava muito dos clientes que eu estava atendendo naquela época. E aí, quando a gente abriu a conversa, eu e a Stripe, eu falei, é muito interessante, eu acho que é isso. E é o melhor dos mundos, né? Porque fica bom pra todo mundo, fica tudo, entre aspas, aí dentro de casa. E aí, Thaís, você deixa de ser uma advogada de escritório de advocacia, passa a ser uma advogada in-house. O que muda na dinâmica, na rotina e no dia a dia? Olha, eu comecei na Stripe lá em São Francisco, que é onde fica a matriz, né? Então era um mundo de novidades. Eu era responsável por regulatório para a América Latina, reportando para um chefe em Dublin. Então era tudo muito global, isso me fascinava, né? Eu tinha acesso a discussões regulatórias globais, eu sabia o que estava acontecendo na Ásia, eu sabia o que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Enfim, muito rico. Deu frio na barriga, mas eu sou o tipo de pessoa que não se assusta fácil. O medo não me paralisa, ele me impulsiona. Então eu corri atrás da informação, né? Eu tentei absorver tudo. Eu fui sentindo a empresa, a missão, eu fui me adaptando para aquele novo mundo. Uma coisa muito importante para quem faz esse movimento, e foi algo que eu entendi ao longo do processo. Para você atuar no jurídico, entenda a plataforma de produtos da empresa. Eu acho que só assim você consegue realmente atuar como você tem que atuar. Entenda o que sua empresa faz, entenda o que é aquele produto e as consequências da utilização daquele produto. Uma coisa também que acho que vale comentar, a Stripe tem uma cultura fantástica. As pessoas são muito colaborativas, eu tive muito apoio do meu chefe, e eu acho que ali também nasceu uma Thaís líder,
porque ele me deu muita autonomia, né? Ele confiava muito em mim e ele deixava eu ir. Aquilo foi muito importante para eu desenvolver o meu estilo de liderança. Então, observe, quando eu digo para as pessoas, quando você for fazer esse movimento, observe a cultura da empresa, veja se os valores da empresa têm a ver com os seus valores e observe o contexto do seu time. É um ambiente que vai favorecer o seu crescimento profissional, que vai favorecer que você consiga desenvolver seus skills. Eu acho muito importante que a gente tenha essa percepção na hora de fazer a mudança. No escritório, uma coisa também interessante, né? No escritório, ainda que você pense no business do cliente, você só enxerga uma pequena parte, né? Você não toma decisão e você só tá vendo um pedacinho ali. Quando você tá in-house, você tem que olhar para tudo com outro olhar, é muito mais amplo, você tem que pensar nas consequências das suas decisões para o business e você tem que ser muito firme na tomada de decisão. Então não é mais só fazer uma sugestão na legal opinion, no memorando, não, você tem que tomar a decisão, né? Você tem que interpretar e tomar a decisão. É uma mudança também e eu acho que, de novo, ir mais madura me ajudou muito a ter essa firmeza, né, de entender e tomar decisão, entender e tomar decisão. Hoje, na minha função, eu sou diretora aqui no Brasil, né, tenho responsabilidade perante o Banco Central, eu também sou head de regulatório para a América Latina. Então, eu tive que sair um pouco do papel de legal only e, em muitos momentos, eu me vejo como executiva, tendo que pensar de forma mais ampla. Eu não sou só o jurídico que está vendo ali as consequências jurídicas. Isso acontece muito quando você vai ascendendo na carreira. Então, a gente tem que estar pronto também para mudar um pouco o role ali, né? Você tem que achar um equilíbrio. E aí tá escrita a beleza do nosso mercado, porque dentro de uma empresa, à medida que você cresce, a sua visão ela tem que ser mais holística, você tem que enxergar tudo um pouco mais e mais longe. Além de tudo isso, você vai abarcando gestão, liderança, tem muita coisa. E você trouxe um ponto que é muito importante, porque você tinha certeza que você queria fazer um movimento para uma empresa. Muito bom. Fintech, perfeito. Mas tem a questão da cultura. Então, olha quanta coisa tem que acertar para fazer dar certo. Quanta coisa tem que conectar para que você tenha o melhor fit. E além de tudo isso, eu aprendi inclusive aqui com o nosso convidado Bernardinho, no episódio especial de aniversário do podcast, e ele falou o seguinte: quando você vai olhar um projeto, olha com quem você vai trabalhar. Não basta o projeto ser legal, a cultura ser legal, o pacote ser legal, e o teu gestor, a pessoa que você vai trabalhar, o teu líder, ser uma pessoa que não conecta com você, né? Então, é muita coisa para a gente analisar, mas uma vez que a gente analisa com cuidado e vê que as coisas se conectam, perfeito, foi o que você fez, e não à toa você tem trilhado uma carreira de muito sucesso. Até por falar em liderança, né? Você falou que na Stripe foi onde você efetivamente aflorou a líder, né? A Thaís líder. E liderança, Thaís, não é uma coisa que é fácil. Eu brinco que assim, ou a pessoa ela nasce com isso, é nato dela, ou ela vai desenvolver ao longo da carreira. Mas a gente não tem isso na nossa faculdade. Na faculdade de Direito não é ensinado como ser um líder, como ser um gestor. Dito isso, como que você se preparou para essa posição de liderança, para ser uma boa líder, uma gestora inspiradora? E que dica que você pode trazer para os nossos ouvintes? Para fechar essa pergunta, o que você considera fundamental para que um líder tenha sucesso num mercado tão competitivo de alta performance como o jurídico? Olha, Renato, eu sempre busquei olhar ao meu redor e absorver aquilo que eu mais gostava nos meus líderes. E eu acho que foi assim que eu fui desenvolvendo o meu estilo de liderança. E que fique claro, né? Por mais que algumas pessoas tragam naturalmente características de um bom líder, eu acho que você sempre pode e deve estar aberto a aprender. Então, o primeiro passo para mim, nesse processo de crescimento e desenvolvimento de leadership skills, foi buscar ter conteúdo, experiência, expertise, uma visão mais apurada, para que eu tivesse mais segurança como uma líder. Eu não consigo ver como ser uma boa líder se eu não tenho um bom conteúdo. O segundo passo, que para mim estava sempre muito claro na minha cabeça, é que eu não queria ser uma chefe, eu queria ser uma líder. E que é diferente. Exatamente. Eu queria ser alguém que fosse um exemplo para os outros. Alguém que, quando tudo estivesse tremendo, eu fosse um porto seguro para o meu time. Eu pensava, eu preciso ser uma pessoa acessível, paciente, conciliadora, eu preciso desenvolver um plano para o meu time que seja executável, eu preciso ajudar meu time a criar uma lista de prioridades e focar no que é prioridade absoluta. A gente não tem recursos ilimitados. Os recursos são limitados. Eu preciso saber o que é prioridade para o meu time
e focar naquilo. Senão, é uma coisa que a gente fala muito, eu tô setting myself to failure, né? Eu vou falhar. Eu vou levar o meu time a falhar se eu não criar plano executável. E muito importante também para mim é você não ser um obstáculo para o seu time. Você tem que ter como função primordial dar asas para que todos possam voar, fazer e acontecer. Eu sempre digo para o meu time, eu estou aqui para servir e ajudar vocês, não é o contrário. Não é, de novo, a diferença entre líder e chefe. Eu não estou aqui para ser chefe de vocês, eu vou abrir caminhos para vocês. Me usem, eu vou servir vocês como líder de vocês. Eu acho que eu tenho um estilo de liderança assim, bastante feminino, e eu vejo várias colegas líderes incríveis, e eu acho que a gente tem que ver mais mulheres no topo crescendo, porque é um estilo de liderança diferente. Eu vejo o bem que faz para os times essa diferenciação entre o líder ao invés do chefe. Sem dúvida, eu brinco que o chefe é quem manda, né? Simplesmente manda. O líder é quem ensina, quem, como você bem colocou, abre os caminhos, né? E que faz a diferença na carreira das pessoas, né? Sem sombra de dúvida. E obrigado, Thaís, pela explicação, né? E o contexto, né? Porque não tem uma fórmula mágica, né? Como ser uma boa líder, um bom líder? Não tem uma fórmula mágica, você vai construindo com tudo isso que você trouxe, né? Voltando um pouquinho agora para a tua trajetória, você falou que você abarca a posição regulatória para a América Latina. Então vamos separar aqui em duas partes. Primeiro vamos falar de regulatório. Quando a gente pensa em regulatório, eu imagino que exista um natural envolvimento com o poder legislativo. Quando a gente pensa em legislativo, a gente pensa em política. Como é que se dá essa rotina em relação ao legislativo e como afastar essa pecha aí de política? Afinal, seus interlocutores, de alguma maneira, eles são políticos, né? Como é que funciona? Olha, eu vou te contar um pouco da minha experiência, tá? Talvez em outras empresas a experiência seja diferente, mas da minha experiência, como a gente é uma empresa regulada pelo Banco Central, o relacionamento próximo, na verdade, é com o Banco Central. Então, era algo que eu já estava acostumada por conta dos anos lá no Pinheiro Neto. E aí, nesse relacionamento com o Banco Central, a gente tem que buscar construir algo que seja transparente, próximo, para que a gente entenda o que eles precisam, qual que é a demanda deles e como que a gente pode atender de forma objetiva, clara. A gente também atua bastante junto às principais associações do mercado. Eu acho que é muito importante, como indústria, a gente trabalhar junto para resolver algumas coisas, né? Então, enfim, eu já vi casos em que o mercado percebe algum problema e leva para o Banco Central, e a partir disso o Banco Central emite uma nova norma, regula aquela questão para resolver o impasse criado no mercado. Eu já vi modelos em que o Banco Central, enfim, por conta da sua atividade de supervisão, percebe que existe uma necessidade de regular determinado assunto, eventualmente ele vem até nós, ou abre uma consulta pública, ou conversa com as associações para entender, enfim, os pormenores da indústria e poder fazer uma regulação melhor. Então, essa troca com o Banco Central é muito importante. Eu acho que o Banco Central, enfim, é um regulador muito ativo, uma agenda regulatória cheia. Eu brinco que, assim, de tédio a gente nunca vai morrer, porque o Banco Central não para. E daí isso é muito importante a gente estar perto, a gente estar acompanhando, a gente está fazendo... A gente tem um time de public policy, mas muito focado na atividade regulatória junto aos bancos centrais. É uma troca riquíssima e muito importante para o mercado em que a gente atua. Thaís, obrigado pelo esclarecimento. É até importante entender como é que é essa troca. E aí me surge uma pergunta, porque o Banco Central ele passa a ser autônomo há relativamente pouco tempo. Como é que era antes esse relacionamento? Mudou muito com essa questão da autonomia versus a não autonomia? Para a gente, nada. A gente acaba trabalhando muito com o departamento de supervisão e com o departamento de normas, né? Então, para a gente não muda absolutamente nada no trato das trocas com o regulador. É uma relação muito, muito bem construída, em que, enfim, a gente é supervisionado por eles. Então, a gente precisa entender o que eles precisam e atender aquilo dali. E também ajudá-los a fazer a norma, enfim, eu diria que a norma seja aplicável de forma clara. Porque quando a norma está redigida de forma não muito clara, é ruim para todo mundo, né? Então, acho que a troca é essa. E que pare de pé, né? Porque vocês estão no dia a dia, né? Então, vocês vão juntos. Eu acho que é uma via de mão dupla. Banco Central, empresas e escritórios ajudar a construir, né, os próximos passos desse ambiente no país. A gente falou da parte regulatória, mas agora vem a parte Latam.
Porque eu imagino a complexidade, né? Poxa, já é difícil entender a legislação brasileira. Quanto mais a legislação de outros países, né? Então, não tem como entender com profundidade, né? É inviável. Então, como é que você faz para poder lidar com esses outros países nessa parte de legislação? E até em referência a essa pergunta anterior, como é que você faz para se relacionar com os bancos centrais locais? Tem que ter muito jogo de cintura. Quando eu aceitei a posição na Stripe, foi uma das coisas que me fez pensar bastante, né? Que caminho eu teria que seguir para conseguir fazer meu papel bem. Eu tinha muita experiência com regulação brasileira, tinha o conhecimento que eu adquiri durante o mestrado lá fora, e eu sou o tipo de pessoa que vai sentar, estudar, que vai, enfim, tentar entender como é que as coisas funcionam nos outros países para poder tomar uma decisão sobre como agir. E foi o que eu fiz, né? Eu sentei, fui lendo, fui entendendo. Eu entrei na Stripe em 2018, que foi justamente o ano em que a lei fintech mexicana foi publicada. Então eu lembro que eu me debrucei sobre a lei, eu queria entender. Mas, obviamente, você não tem a experiência prática, né? Você não tem contato com o regulador. E aí, a tática que eu usei para ser bem sucedida nisso foi criar uma conexão muito forte com os escritórios que a gente usava naqueles países. Eu realmente me dediquei a criar essa conexão. Eu queria que aqueles profissionais desses escritórios, que, enfim, apoiavam a gente, entendessem a gente, fizessem parte do time, de verdade. Eu não queria um advogado que, sei lá, 2 vezes por ano eu falasse, ou que me fizesse um memorando. Não, eu queria alguém que falasse assim, nossa, eu conheço a Stripe, eu me sinto parte do time. Porque isso ia fazer com que eles conseguissem assessorar a gente de modo mais adequado, não de forma superficial. Para mim, não tem nada pior do que um relacionamento superficial com o escritório. Hoje em dia, eu conto com eles. Eu não quero um memorando vazio, eu quero um memorando com a interpretação deles, que me ajude na tomada de decisão, que me ajude a fazer uma recomendação. Então, eu acho que a grande sacada é ter trusted law firms, que realmente te mostrem o caminho das pedras. E aí, o passo subsequente à criação desse relacionamento foi conhecer os reguladores locais, né? Várias vezes eu viajei para o México para ter reunião com os reguladores do México. Fazer com que o regulador entendesse o nosso negócio. É sentar com ele de forma muito transparente, e aí, de novo, eu estou usando a palavra transparência com o regulador. De forma muito transparente, explicar o que a Stripe fazia, né? Para que, enfim, no futuro, quando viesse alguma nova regulação ou a gente tivesse alguma questão, ficasse um relacionamento mais estruturado e eles já pudessem entender o que a gente estava fazendo. E é muito legal como você contextualiza, né? Porque ninguém vai conhecer tudo. Por mais que você tenha estudado a legislação, você precisa de alguém que você confie te ajudando ali, né? E eu gosto muito desse conceito que você traz, né? De uma... Não é nem extensão do time, é time mesmo, né? Como se fosse parte do time. Mas aí vem uma pergunta, porque uma vez que você está ali na rotina com o escritório, né? Que vocês se entenderam, perfeito, mas como escolher esse escritório? Porque uma coisa é você escolher um escritório aqui no Brasil, né? E você veio de um dos principais escritórios do Brasil. Outra coisa é você escolher um escritório, por exemplo, no México, né? Como é que se deu essa escolha? Como fazer a escolha certa? A Stripe é uma multinacional, né? A gente tem operações na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte, América Latina. E isso ajuda muito na hora de fazer a escolha de escritório. A gente sempre busca escolher escritórios com atuação global, que possam ajudar a gente em mais de uma jurisdição, porque isso ajuda muito, tanto a negociar FIIs, que é algo muito relevante sempre, quanto a que o escritório entenda o nosso negócio. Eu vou voltar para aquele ponto que eu falei. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi me debruçar para entender o produto. Então, eu ter a vantagem do escritório já entender o meu produto é incrível. Então, nessa escolha, eu fui atrás de gente que já conhecia a gente, que já entendia o que a gente estava fazendo. E a partir daí, eu fui criando um relacionamento mais profundo. Muito legal ouvir isso, né? Porque, de fato, quando você tem uma estrutura que te atenda globalmente, ela já te conhece, já sabe a sua dinâmica, a sua estrutura. Não importa se é no México ou se é na China, né? Obviamente são culturas diferentes, mas a tua empresa tem uma cultura única. Isso, sem dúvida nenhuma, facilita bastante. Obrigado pelos esclarecimentos. Agora, voltando um pouquinho para a sua trajetória, você é uma líder nata. Você é reconhecida como uma grande líder. Mas eu imagino que não tenha sido, por mais que você tenha planejado, não tenha sido fácil chegar até aqui. Você imagina, Thaís, que você tenha tido que superar mais obstáculos que o usual para chegar na sua posição por ser mulher?
E como é que a gente pode fazer para que a gente não tenha mais situações como essa e que a gente não tem que ficar fazendo esse tipo de pergunta, né? Que você chegue lá pelos seus méritos, ponto, sem ter que superar mais obstáculos do que você deveria. Eu diria que sem dúvida, e eu vou dizer mais, né? Tem um aspecto de eu ser mulher, e aí tem outro aspecto de trabalhar numa multinacional, que é ser latina. Então, é ser mulher e ser latina. Eu vejo assim, acho que quando eu comecei minha carreira, o ambiente era, sem dúvida, mais inóspito para as mulheres. A gente, enfim, assistia episódios de assédio, de conversas inadequadas. E o que era mais grave para mim, assim, que tudo, pouquíssimas mulheres conseguiam chegar na liderança. Então, excelentes profissionais, mas que só chegavam até aqui. E eu fui criada para chegar onde eu quisesse chegar. Minha mãe me ensinou a nunca aceitar menos e a lutar para chegar onde eu queria chegar. Quando eu comecei a minha carreira no Piano Neto, foi com uma sócia mulher. Era uma das poucas, né, na época, mas aquilo me fez acreditar que era possível, né? Eu via a Irene brilhando, super sênior, respeitada, eu achava, pô, é possível, ela chegou lá, se ela chegou, todo mundo chega. E eu conheci mulheres incríveis lá no escritório, que me apoiaram, me empurraram, a gente... Enfim, tinha conversas muito marcantes. E eu te digo que assim, a minha geração viu um processo de mudança. Eu acho que existe uma mudança de paradigma, talvez o começo de uma mudança de paradigma, não sei ainda. Mas o fato é que hoje a gente tem mais espaço, a gente tem mais coragem, né? E é engraçado que as mulheres aprenderam a se juntar para, enfim, ganhar a luta, que era uma coisa que não acontecia muito, né? Eu vejo que a gente está construindo um mundo muito mais equilibrado para as próximas gerações. Para as mais sêniores, eu penso que a gente tem que ter um compromisso com as mais novas. Por isso que eu acredito muito em mentoria, em orientá-las, fortalecê-las, para que elas possam ascender de forma menos traumática. Acho que para a minha geração ainda foi bastante traumático. Eu vivi episódios, vivi cenas que foram difíceis. E eu acho que as novas gerações, enfim, já vêm com outro olhar e que consigam virar essa chave, né? Eu gosto muito de ajudar, eu quero que elas se sintam fortalecidas e que saibam que elas podem chegar onde elas quiserem chegar. E eu concordo com você, eu acho que a sociedade ela vem mudando, tem um longo caminho ainda pela frente, mas a gente já percebe, sem dúvida nenhuma, mudança. Mas esse papel das líderes mulheres, com as mais novas, com a geração que está vindo aí, é absolutamente fundamental de nortear, de mentorar, de mostrar os caminhos, né? E aí se você junta uma melhora da sociedade com a mentoria, com as orientações de quem já viveu e vivenciou, a gente tem um caminho bem interessante aí pela frente e que é importante para o mercado, que é importante para a sociedade. A gente precisa disso, né? Então, muito bacana você contextualizar como foi para você e como o mercado ele vem mudando. E tem que mudar, né? Isso é absolutamente urgente e inerente, tem que acontecer. Como eu te disse, né, e não preciso nem dizer, né, patente, tua carreira é uma carreira de muito sucesso. Mas eu imagino que você tenha tido aí tropeços ao longo do caminho. Ninguém passa ileso, né? Chega onde você chegou sem ter tropeçado. Você pode contar pra gente, Thaís, algum episódio em que você cometeu algum erro e como você agiu ou corrigiu? E mais, até onde a Thaís quer chegar? Sim, sem dúvida. Todo mundo erra, todo mundo tropeça. Eu acho que assim, é muito importante você ter rede de apoio. Você ter bons colegas, bons amigos te apoiem nesses momentos mais difíceis. Acho que na nossa profissão, inevitavelmente, você vai passar por períodos de noites mal dormidas, um volume de trabalho muito elevado. E isso leva a erro. Eu acho que você tem que ter muito sangue no olho para passar por cima de tudo isso e ainda querer vencer. E uma coisa que eu aprendi esses anos todos, tá? Quando a gente erra, nada de tentar varrer para debaixo do tapete. A gente tem que ser transparente, a gente tem que admitir o nosso erro e a gente tem que agir imediatamente para corrigir. Então, se eu posso dar uma sugestão a quem está ouvindo, não hesite em pedir ajuda. De preferência até antes do erro acontecer. Não hesite em pedir ajuda. Talvez uma ideia de um colega possa iluminar sua mente e te faça ver tudo com muito mais clareza. Ninguém aqui é ilha, né? Eu digo que teamwork faz uma diferença absurda e faz com que muitas vezes a gente evite um erro, né? No meu time eu incentivo todo mundo, gente, façam comentários, sabe? Deem feedback. A gente às vezes está fazendo um planejamento, como conduzir determinado projeto.
como é rico você ouvir opiniões diferentes. Aí vai a diversidade, né? Você escuta opiniões diferentes e constrói algo a várias mãos. Isso é maravilhoso e isso muitas vezes mitiga o risco de um erro. E quando houver erro, sem problema, vamos todo mundo sentar, conversar e corrigir a rota. No time de líderes aqui da Stripe para a América Latina, a gente tem um princípio que a gente segue à risca, que é no finger pointing. Ninguém aponta o dedo na cara de ninguém. Se errou, divide com o time e todo mundo junto trabalha para resolver o problema. Depois a gente pode fazer um post-mortem para evitar que aquele erro aconteça de novo. Mas a gente não vai apontar o dedo na cara. Isso é só perder tempo. A gente vai sentar, resolver o problema e aí depois analisar o que poderia ter sido feito diferente para que não aconteça de novo. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco o peso do erro, porque o erro é algo natural. Vai acontecer na sua carreira, não tenha dúvida, todo mundo vai errar. Mas a grande sacada é como que você vira, né? Na hora que acontecer um problema, como que você vira? Acho que é isso. Esse é o ponto, é isso. Não tem problema errar, não tem, né? E se você apontar o dedo é pior, porque a pessoa fica receosa, ela nunca vai tentar nada de novo. Errou? Corrige, né? Muda a rota, tenta, só não persista no erro. E o que não pode acontecer é errar de forma propositada. Aí é o ponto. Então eu compactuo totalmente com a tua visão, né? E é importante, faz parte do aprendizado, a pessoa, ninguém nasce sabendo, né? É fato, ninguém aqui é máquina. Então é importante você criar um ambiente propício para a pessoa tentar, errar, levantar, e faz parte do jogo. E até onde a Thaís quer chegar? O céu é o limite. Você deve ter notado que assim, eu sou muito planejada e determinada, mas eu também não planejei toda a minha vida, né? Então isso que eu queria saber. Não, vamos ver as oportunidades que aparecem. Acho que é esse o pensamento. Muito bacana, é isso, é sempre estar aberto, né? Você planejou até aqui, agora vamos ver o que vai acontecer, o que vai surgir de oportunidade, né? Thaís, vamos falar agora de polêmica e de um assunto que preocupa muito as pessoas, que é a tecnologia e o avanço da inteligência artificial. A gente sabe que é um caminho sem volta, a inteligência artificial ela vem numa velocidade absurda, é exponencial e é um caminho sem volta. Só que as pessoas, inerentemente, elas se preocupam muito porque possivelmente alguns postos, inclusive dentro do mercado jurídico, eles vão ser extintos e substituídos pela inteligência artificial. Dito isso, como é que você acha que a inteligência artificial vai impactar o mercado jurídico e a nossa sociedade? E como é que os profissionais eles podem usufruir da melhor maneira possível ao invés de apenas se preocupar com a inteligência artificial? Gonzalo, eu acabei de voltar de um evento anual do Women in Payments, Latam, que aconteceu em Miami semana passada. E esse foi um dos assuntos mais falados. Honestamente, eu acho que é uma incógnita o que vai vir aí pela frente, né? Eu li outro dia uma notícia que me chamou a atenção. Um homem processou uma empresa em Nova York e seu advogado usou ChatGPT para fazer uma pesquisa de jurisprudência. E ele colocou os resultados da pesquisa na peça processual. Acontece que a contraparte conseguiu perceber que nenhum daqueles casos existia, né? Eles foram todos inventados pelo ChatGPT. Você pode imaginar a reação do juiz quando ficou sabendo. Imagina do advogado. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que achar um equilíbrio, aprender a utilizar essas ferramentas com parcimônia. Eu acredito muito que há que se regular essa utilização, né? Colocar um freio para que as coisas evoluam na medida em que tenhamos uma melhor compreensão dos possíveis efeitos dessa tecnologia. Eu acho que deixar a coisa acontecer sem colocar um freio de arrumação enfim, um pouco perigoso. Então, eu quero acreditar que uma regulação vem muito em breve. Na minha área, especificamente, eu tenho muita preocupação com privacidade, com cybersecurity, com risco de falha operacional. Então, eu acho que os reguladores, né, os bancos centrais ao redor do mundo, já estão se debruçando sobre esse assunto, porque vai ser bastante desafiador lidar com isso. Sabe quando que eu me preocupei, Thaís? Quando o Elon Musk, que é o cara da inteligência artificial, inovação, tecnologia, quando ele falou, a gente está indo muito rápido, a gente precisa pôr um freio. Aí eu me preocupei. Mas no final do dia eu acho que é isso, né? Ela é benéfica, né? Ela vai substituir o que tem que ser substituído, mas ao mesmo tempo eu compactuo com a tua visão. Eu acho que a gente tem que pôr esse freio, vamos regular, né? Vamos ver até onde ela pode ir, né? Porque senão
de benéfica, ela passa a ser maléfica. E aí eu não acho que é o melhor dos caminhos, né? Acho que ninguém acha que é um bom caminho. Mas muito obrigado por trazer essa visão e atualizar, né? Atualizadíssima. Você acabou de voltar desse congresso, então muito bacana. Agora, fazendo um exercício aí de futurologia, você que gosta de planejar, você que já trouxe mais ou menos a visão do que tem de acontecer ou do que deveria acontecer em relação à inteligência artificial, vamos fazer de novo um exercício aqui de futurologia. O que você espera do ambiente regulatório dos meios de pagamento daqui para frente? E como é que você acha que vai impactar o nosso mercado? Bom ponto. Eu acho que assim, os bancos centrais ao redor do mundo são bastante criativos, né? E o nosso Banco Central é um dos líderes quando se fala em criatividade e inovação. Então, eu acho que vem muita coisa interessante por aí. Eu acho que o Pix vai continuar sendo, assim, crescendo absurdamente. A gente está esperando novos features, né, que o Banco Central lance novos features no Pix doméstico, que é bem interessante. Eu estou muito curiosa para ver o Pix internacional e eu acho que vai ser incrível se a gente conseguir interoperar o Pix internacional brasileiro com outros sistemas de pagamento instantâneo ao redor do mundo. Eu vejo o Open Finance, né, como algo também revolucionário. Acho que a gente está só no começo. CBDC, sem dúvida. E inteligência artificial, né? Eu acho que essas são as frentes que mais vão causar impacto no mercado de meios de pagamento. Eu fico muito curiosa para saber onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos, né? Eu digo que, assim, eu detesto ir para o supermercado. Eu digo que meu sonho é que a minha geladeira consiga ler que algum produto está faltando e ela consiga enviar um comando para fazer a compra direto no supermercado, fazendo o pagamento por Pix, tirando o dinheiro da minha conta e já mandando para a conta do supermercado. Então, assim, eu acho que a gente vai, enfim, ver muita revolução aí nos próximos anos. É isso, essa inteligência artificial que a gente quer, né? Para facilitar a vida, não? Mas muito bacana. Obrigado por ter contextualizado. Acho que tem muita coisa legal que tende a acontecer nos próximos anos. Né? Como a coisa está muito rápida, né? Antigamente a gente falava, quero ver como você comentou, daqui a 10 anos. Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, né? Tem tanta coisa bacana aí que tende a acontecer e são oportunidades, né? Oportunidades para a nossa economia, para o nosso país e para o nosso mercado jurídico, para as empresas, para os escritórios. Então, tem muita coisa boa para acontecer. A gente só precisa estar aberto e pronto para elas. Para fechar, você já trouxe, além de ótimas histórias, muitos conselhos ao longo desse episódio. Mas tem algum conselho especial ou alguns conselhos para fechar esse episódio? Eu diria para quem está ouvindo o seguinte: estude, se prepare, se aprimore. Ninguém sobe sem estar preparado. É só assim que a gente vence e consegue subir na carreira. E uma coisa que eu digo muito para a geração mais nova que vem conversar comigo: jamais permita que alguém determine qual que é seu teto. Você que escolhe qual que é seu teto, você que determina até onde você quer ir. Quando você confia nisso, você entende que o céu é o limite. Você pode ir até onde você quiser. Acho que essa é a minha mensagem. Thaís, muito obrigado. Foi muito legal te receber. Obrigado por toda a transparência, a generosidade, todas as histórias bacanas que você trouxe, os ensinamentos. Acho que tem muita coisa legal pra gente extrair desse episódio, muitos insights, e é pra turma mais nova, é pra turma mais velha, então esse episódio é pra todo mundo. Muito obrigado, foi um enorme prazer te receber aqui no Direito de Resposta. Obrigada, Renato, o papo foi uma delícia. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.